É, rapaziada, a pergunta que não quer calar. O que de fato aconteceu com a seleção brasileira? Aquela temida e respeitada seleção que colocava medo nos seus adversários. A seleção de Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, entre tantas outras lendas do futebol mundial. E claro, a única seleção do mundo que até hoje é pentacampeã mundial. Pois é, infelizmente estamos apenas vivendo de passado. E hoje temos que assistir vexame atrás de vexame e ver a nossa maior rival, que é a Argentina, lá no topo. No vídeo de hoje vamos te mostrar o auge e a queda da seleção brasileira. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo como este aqui. Agora sim, amarre a chuteira e vamos lá. A seleção brasileira tem uma história oficial de mais de 100 anos de conquistas importantes. Oficialmente, a seleção brasileira de futebol surgiu em 1914, na mesma época que também surgia a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Desde então, é uma das seleções de maior destaque internacional, sendo até hoje a única a acumular 5 campeonatos mundiais e participações em todas as Copas organizadas. Entre 1958 e 1970, a seleção brasileira viveu uma verdadeira era de ouro, onde conquistou os seus 3 primeiros títulos. Desde então, passou por diferentes fases, entre altos e baixos, com grande destaque para as equipes que conquistaram os títulos de 1994 e 2002. Você sabia que antes de 1914 houve uma fase de pré-seleção de jogadores brasileiros? Nessa época era normal que seleções formadas por jogadores escolhidos de clubes enfrentassem times de países vizinhos. No Brasil, essa fase teve início em 1906 e chegou ao fim com a criação oficial da seleção, em 21 de julho de 1914. Então a seleção brasileira fez o seu primeiro jogo oficial contra o Exeter City, da Inglaterra. A partida aconteceu no estádio do Fluminense e terminou com a vitória brasileira por 2-0. Apesar da vitória, alguns jornais ingleses anunciaram o jogo como um empate. Pois é, a corrupção e manipulação de resultados está presente desde sempre no futebol. Já o primeiro título veio acontecer 2 meses depois, na disputa da Copa Roca, justamente contra a Argentina. Mas foi só 5 anos mais tarde que veio o primeiro título de maior relevância, no Campeonato Sul-Americano. Na ocasião, o Brasil bateu o Uruguai e se sagrou campeão. Outra curiosidade bastante interessante, que poucos sabem, é que a princípio a seleção brasileira jogava com uniforme totalmente branco, para não se associar a nenhum outro time do país. Em 1954, então, a CBF organizou um concurso para definir um novo uniforme, e a nova cor escolhida foi justamente o amarelo canário, com shorts azuis. Foi na mesma época, inclusive, que a seleção ganhou seu apelido Seleção Canarinho. O primeiro título mundial da seleção brasileira aconteceu em 1958, na Copa da Suécia. Os brasileiros venceram os anfitriões por 5-2 e deram início a uma era de ouro para a equipe. Logo na Copa seguinte, desta vez no Chile, o Brasil ganhou o bicampeonato, ao bater a Tchecoslováquia na final. Em 1970, a seleção ainda voltou a ganhar mais um título, mas depois disso acabou entrando em uma era de jejuns. E foi apenas em 1994, após 24 anos, que na Copa dos Estados Unidos, o Brasil conseguiu um novo título. Apesar de dificuldades da primeira fase, o Brasil foi a primeira seleção do mundo a conquistar 4 títulos mundiais. Atualmente, Itália e Alemanha também conseguiram esse feito. Enfim, em 2002, o Brasil conseguiu seu último título até o momento. Além de marcar o primeiro pentacampeonato da história, a Copa também se destacou por ser a primeira disputa em 2 sedes, Coreia do Sul e Japão. E em mais de 100 anos de existência, em 5 títulos mundiais, claro que a seleção brasileira também é muito lembrada por conta de alguns nomes de grande importância para a equipe e para a história do futebol mundial. Entre eles há nomes como Vavá, Zagallo, Didi, Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho, Falcão, Sócrates, Zico, Rivelino, Tafarel, Bebeto e Romário. A partir dos anos 2000, ainda há nomes como Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e também podemos incluir o Neymar. Além disso, é claro, é impossível não citar aquele que ainda é tido como o maior jogador da história de todos os tempos, o Rei Pelé. O craque, inclusive, é o único da história a ganhar 3 Copas do Mundo, 1958, 1962, 1970. Depois da Copa de 2002, a seleção brasileira ainda montou um super time para a Copa de 2006, que foi sediada na Alemanha. O elenco do Brasil de fato era extraordinário, talvez seja até a melhor seleção da história já montada em questão de nomes de jogadores. O time titular era composto por Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Zé Roberto, Emerson, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Realmente era uma seleção absurda. Por conta disso, todo mundo já estava dando o Brasil como
como o grande campeão. Mas a grande verdade é que os jogadores não estavam nem um pouco focados na competição. Foi uma verdadeira bagunça. O resultado foi que o Brasil acabou sendo eliminado precocemente pela França de Zidane. Desde então, começou a grande decadência da nossa querida seleção, pois neste período começou um processo de renovação do elenco, onde os principais jogadores se aposentaram ou entraram na reta final de suas carreiras. E como todos sabemos, não surgiram mais tantos grandes nomes no futebol brasileiro, e a seleção foi ficando cada vez mais escassa. Na Copa de 2010 da África, o Brasil, que era comandado pelo Dunga, acabou parando nas quartas de final, ao ser derrotado pela Holanda, naquele fatídico jogo em que o Felipe Melo deu uma de Felipe Melo e foi expulso, deixando todos na mão. A Copa de 2014, sediada no Brasil, foi justamente a Copa em que aconteceu o maior vexame da história do futebol mundial, com a seleção brasileira sendo a grande vítima, pois, como está gravado nas nossas memórias, o Brasil simplesmente tomou uma goleada vergonhosa para a Alemanha e perdeu pelo marcante placar de 7-1. Depois desse grande desastre, a seleção e todos os jogadores que disputaram esta Copa perderam completamente a credibilidade, e a nossa seleção, que foi sempre a número 1, dessa vez estava no fundo do poço. Então, mais uma vez aconteceu uma tentativa de renovação geral, tanto na comissão técnica, tanto quanto os jogadores. Nas Copas seguintes, de 2018 e 2022, a seleção brasileira, que agora era comandada pelo Tite, não encantou e em ambas competições foi eliminada ainda nas quartas de final. E agora, neste exato momento, a seleção está sendo comandada por Ramon Menezes, que é apenas um interino com pouquíssima experiência. Dos 3 jogos comandados por ele, o Brasil perdeu 2 e só ganhou contra a Guiné, que trata-se de uma seleção extremamente amadora. O futuro preocupa bastante, e a grande esperança do povo brasileiro é que o Ancelotti chegue e salve essa seleção. Agora vamos te explicar o porquê tudo isso aconteceu. Como que do topo a seleção foi parar no buraco onde ainda se encontra? A resposta, na verdade, é bem simples. Bom, desde os anos 2000 para cá, o futebol europeu em geral se qualificou e evoluiu muito, e não é segredo para ninguém que o futebol brasileiro se tornou extremamente previsível e ultrapassado. Estamos falando em questão técnica de treinamentos e em questão dos próprios treinadores, que envelheceram e continuaram com os mesmos pensamentos arcaicos de futebol. E no meio disso tudo, o nome da CBF ainda foi vinculado a diversas polêmicas, deixando bem claro a gigantesca falta de profissionalismo do futebol brasileiro de modo em geral. E isso tudo, obviamente, interferiu diretamente na queda grande de rendimento da seleção. Os treinadores, de modo geral, ficaram sem respaldo e comando. Hoje, os jogadores de maior expressão fazem o que bem entendem e não são cobrados. Percebemos também que o amor do povo brasileiro pela seleção não é mais o mesmo. Antigamente, quando tinha um simples amistoso do Brasil, as pessoas paravam tudo o que estavam fazendo para torcer pela seleção. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas nem sequer sabem quando é dia de jogo da seleção brasileira. Mas agora, entrando em um novo ciclo de Copa, será que em 2026 as coisas vão estar diferentes e o Brasil finalmente vai buscar o tão sonhado Hexa? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!